Porque se Deus não existe, não há objetivamente, ontologicamente, padrões morais afora de nós. Você pode até se comportar sociologicamente e conhecer epistemologicamente, mas ontologicamente você não justifica o bem e o mal. Para você saber onde essa moral, supondo que haja uma moral objetiva, independente da vontade humana e independente das normas culturais, para a gente entender qual que é a natureza última dessa moral, desse objeto moral e onde ele reside, a gente precisa investigar filosoficamente o status ôntico dessa moral, né? Assim como a gente faz acerca dos universais, dos objetos abstratos, das leis lógicas, existem de maneira concreta? De que maneira existem? Aí você tem várias posições, realismo platônico, ou perspectivas intuicionistas, pragmáticas e etc. Porque dependendo do modo como você pensa, né, a natureza mesmo, última, de fatos morais, não faz sentido dizer que eles provêm de Deus ou que eles se confundem com o próprio Deus. Se você acha, por exemplo, que a moral reside num plano abstrato, em que sentido que isso se vincula a Deus? Deus seria um objeto abstrato? Ou se você é um niilista metaético e acha que não há literalmente fato moral algum na realidade, esperando para ser descoberto, então você, de que maneira isso provém de Deus? Ou se confunde com a natureza de Deus? Ou se você acha que a moral é consequencialista, ou mesmo construto cultural, etc., em que medida isso também provém de Deus? Ou se você assume uma posição realista, onde esses fatos são independentes de nós, mas não como existências concretas, em que sentido isso também provém de Deus ou se confunde com Deus? Até porque em nenhum desses casos que eu exemplifiquei, Deus poderia ser a própria moral ou a causa, de alguma maneira, dessa moral. E o último ponto é, se a moral provém de Deus ou literalmente se confunde com o próprio Deus, em virtude de que Deus seria, né, idêntico a essa moral, a esse sumo bem? Deus se identificaria com o sumo bem, porque o sumo bem é bom, é o próprio bem em si, ou pelo contrário, é exatamente pelo fato de o sumo bem ser idêntico a Deus que ele é o bem. Porque se a resposta for o primeiro caso, então Deus parece ser uma variável independente nesse processo. É como se a moral não dependesse de Deus, em última instância. Mas, no segundo caso, fica arbitrário, né, colocar Deus como parâmetro. Porque seria em virtude de Deus que a moral seria algo moral, algo bom, o sumo bem. Portanto, a moral dependeria de algo que não é de natureza exclusivamente moral, para ela ser moral.